Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos a uma só trombeta desta semana e nós queremos falar um pouco das 7 igrejas de Apocalipse e nós temos visto que irmão Pedro tem falado que em todas épocas, né, o Senhor tem mantido uma linha prateada. É uma linha tênue, é verdade, mas é o que o Senhor pode contar, né? Apesar da degradação das igrejas, né? Nós vemos em todas elas, por exemplo, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja de Tiatira. Nós vemos cada vez mais a degradação aumentando, a corrupção aumentando, saindo da linha central da economia de Deus, saindo da linha do plano de Deus para nós, para os homens, e também os erros provindo dos homens, né? Por exemplo, já na primeira igreja, a igreja em Éfeso, você pode ver que eles perderam o seu primeiro amor, né? O Senhor os advertiu, né, que eles perderam o primeiro amor. Isso significa que eles foram mais para lado de doutrina, de conhecimento, do que propriamente de Deus, né? Então se afastaram de Deus. Isso então causou sérios problemas para a igreja, né? Mas, irmãos, em todas elas, o Senhor tem um chamamento ao vencedor, né? É essa linha prateada que eu me refiro, a linha tênue, né? Que apesar da queda, do declínio da maioria dos irmãos na época, mas o Senhor sempre, na época, sempre em todas as épocas, tem um grupo de irmãos que eles venceram essa parte de degradação, de declínio, né? Então, aqui, para a igreja em Éfeso, também foi igual, né? Aqui no versículo 6 do capítulo 2 de Apocalipse, disse que tens contudo a teu favor que odeia as obras de Nicolaítas, as quais também eu odeio, né? Primeiro, eles perderam o primeiro amor, e pelo menos eles odiavam a obra dos Nicolaítas. Naquela época, surgiram entre eles essa obra, essa prática, né, dos Nicolaítas, né, quer dizer, é, homens, homens, né, sobre o povo, né, alguns que dominam sobre o povo. Então, Nico é sobre, domina sobre, né? E Laos é o povo. Então, domina sobre o povo. Então, tinha homens dominando sobre homens, né? Então, e no capítulo 7, o Senhor, então, dá um prêmio para os que vencerem. Veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, né, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor, no seu plano divino, que ele quer se oferecer para o homem como alimento para o homem, como suprimento de vida para o homem. Ele nunca quis dar nenhuma doutrina para o homem, meros conhecimento para o homem. Então, a gente vê que a igreja em Éfeso se afastou muito de Deus, indo para muito na parte doutrinária. Isso, essa parte
que a gente vai muito para o conhecimento, muito para a parte mental da palavra, e aí que acontece? A gente perde, né? Perde a vida, né? Então, se a gente não tem a vida, então acaba uma coisa muito seca, né? Muito doutrinário. Então, e esquecemos de que Deus não é assim. Por isso aqui, para os vencedores, o Senhor disse, dar-lhe que se alimente da árvore da vida, mostrando que o Senhor é a própria árvore da vida, né? Então, é para voltarmos à origem e comermos dele como árvore da vida, aquele que nos supre em todas as coisas, né? Que se encontra no paraíso de Deus. Nós vemos em Gênesis, né? Quando no jardim do Éden, o Senhor colocou ali no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, infelizmente, a igreja em Éfeso comeu mais da árvore do conhecimento do bem e do mal do que da vida, né? Então Deus volta a falar com eles, porque o homem desobedeceu a Deus, o Adão lá no jardim do Éden, justamente nesse ponto. Em vez de comer da árvore da vida, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor aqui está chamando os vencedores para dar como prêmio para eles, né, a comerem da árvore da vida, né, esse suprimento que vem da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Em Gênesis, né, era o jardim do Éden, mas aqui isso nos remete para Apocalipse, lá para o 22, capítulo 22, nós vemos ali que existe uma cidade, né, a Nova Jerusalém, e na Nova Jerusalém há um rio que desce do trono de Deus. E também nas suas duas margens pode-se ver a árvore da vida, não é verdade? Então, do jeito que estava lá no Jardim do Éden, a mesma coisa podemos ver na Nova Jerusalém. Então, isso significa o paraíso de Deus, né? Então, irmãos, isso tanto na nossa vida da igreja, nosso processo de crescimento, não podemos esquecer, irmãos, que nós precisamos comer do Senhor. A palavra do Senhor não é uma doutrina para nós. A palavra do Senhor é um alimento. Precisamos nos alimentar. Então, o Senhor se apresenta várias vezes em João, né, capítulo 6, por exemplo, e disse: Eu sou o pão que desceu do céu, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o Senhor se apresenta para nós como pão. E o que nós devemos fazer? É comer do pão. Precisamos dessa simplicidade, voltar à simplicidade e desfrutar o Senhor como nosso alimento, né? Então, a queda, o motivo da queda é justamente ter abandonado o Senhor como alimento para nós, né? Então, a vida da igreja também, se a gente abandona o Senhor como alimento, a nossa vida da igreja vai certamente ter distorções, né? Nós vamos voltar para a mente, para coisas, conhecimentos e doutrinas, né? Então, vamos para a igreja em Esmirna. Igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, né? Nós sabemos que, voltando para a igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso dos primeiros apóstolos ainda, no tempo de João, né? Então, ali, o tempo de João foi quando João, no seu ministério, conseguiu levar aqueles irmãos, né, a desfrutar do Senhor, não é verdade? Mas, irmãos, logo que João faleceu, então ali, porque João ainda era portador da palavra profética. Então, essa palavra profética é que mantinha as igrejas
vivas e dentro dentro, digamos assim, da palavra de Deus, do que Deus quer da sua economia. Mas quando João faleceu, então começaram a surgir várias coisas, né? Dizendo que, por exemplo, o Inácio dizia que bispo é maior que o presbítero, né? Então começa a surgir esse tipo de erro, né? Então por isso que surgem os nicolaítas, porque o que é nicolaítas? É homens dominando sobre homens, né? Então aí começa a hierarquizar, a hierarquia começa aí. E na igreja Esmirna, apesar de ser uma igreja muito perseguida pelo Império Romano, né? O irmão Pedro já explicou isso para nós, não tenho intenção de repetir aqui, né, tal, mas chamar alguns pontos para nós, principalmente quando o Senhor faz chamamento aos vencedores, né? Essa linha prateada sempre houve, né, de geração a geração, no meio da degradação, do erro da igreja, sempre houve essa linha vitoriosa de irmãos e irmãs que foram fiéis ao Senhor, não é? Vamos ver mais para frente sobre isso. Então, aqui, em igreja de Esmirna, esteve muitos altos e baixos. Primeiro, tinham imperadores que perseguiam os nossos irmãos na época, né? Então, quando este morria, subia outro. Esse outro imperador pode ser que ele seja favorável a cristãos e também pode ser que não seja favorável aos cristãos. Então, quando eu encontrava um imperador que é favorável aos cristãos, ele levantava, né, os homens dentro da igreja, né, e aí oferecia cargos, oferecia posições, então degradava novamente a igreja, né? E assim ia por muito tempo. A igreja em Esmirna mesmo começou a ter ensinamentos muito estranhos, né? Ah, é, como o Senhor, né? Tal, como a dúvida sobre a pessoa do Senhor, e essas coisas então surgiram. Aí vamos ver como o Senhor fala para essa linha prateada, que é a linha de vencedores, né? Ele fala assim no capítulo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Então, aqui, irmãos, nós vimos que 10 dias de tribulação são 10 períodos que eles passaram pela perseguição, né, por parte do Império Romano. Entretanto, né, já na Esmirna começou a brotar, né, a semente da corrupção, né, começou a vir mais forte a hierarquia, né? E ali, então, tinha até pessoas que se declaravam judeus e não eram, né? Mas, de qualquer maneira, o Senhor falou uma palavra para Esmirna de ser fiel até a morte, né? E dar-te-ei a coroa da vida. E aqui, então, aqui para a igreja em Esmirna, ao vencedor, né? Capítulo 2, versículo 11, diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ó Senhor Jesus. Então aqui sabemos que a segunda morte é a morte de lago de fogo, né? Então isso é para Satanás e os seus, né? Então, vamos ver no Apocalipse 20,
Antes de falar do 20, eu vou. Esse dano da segunda morte é quando, então, eles recebeu julgamento, né, julgamento do trono branco, de trono branco. Então, esse trono branco é um julgamento para os que não creram no Senhor, que já, né, não creram no Senhor, então não tem, seu nome não está escrito no livro da vida, então o destino dele, infelizmente, então, é a segunda morte, que é a morte final, que é a morte para o lago de fogo, né? Mas nós já somos salvos, como os cristãos, é, não vamos para a segunda morte. Entretanto, se não vencermos, podemos sofrer danos da morte, danos da segunda morte, né? Então, vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Estão vendo? Então, tudo que nós fazemos na vida da igreja, o Senhor vai provar. E essa provação é pelo fogo. Então, a nossa obra pode ser queimada se a gente não edificar a igreja adequadamente. Então, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, a pessoa está salva, não tem dúvida nenhuma. A salvação é para sempre. Você uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém vai poder tirar, né, a sua salvação. Agora, no seu trajeto na vida da igreja, você não edificou adequadamente com ouro, prata e pedras preciosas e edificou com madeiro, feno e palha, então o Senhor vai ter que provar a nossa obra. Então, se eu veio a prova de fogo, se a nossa prova, se a nossa se a nossa obra não sobreviver ao fogo, então nós vamos sofrer danos, tá? Danos, mas isso não tem nada a ver com a salvação eterna. Só vamos, parece que o fogo, né, da segunda morte vai respingar em nós. Isso é o dano, né? Somente o dano. Então, o Senhor, aqui, novamente voltando para lá, então o Senhor disse: ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, graças ao Senhor. Então, isso é um encorajamento para nós que enquanto estivermos na vida da igreja, que possamos edificar com ouro, com ouro, com prata e pedras preciosas, ou seja, edificar com o próprio Deus triuno a vida da igreja. Não vamos edificar com outras coisas, né? Madeira, por exemplo, madeira é humanidade, né? O homem natural, né? E feno e palha são as obras desse homem natural que não vale nada. Deus não aceita. Então, não é consistente a obra produzida pelo homem. A obra produzida pela madeira não é consistente e não sobrevive ao fogo, né? Por isso, irmãos,
vamos edificar a igreja com o nosso Deus triuno, né? Voltando à palavra, à oração, né? É, é, invocando o nome do Senhor, vivendo sempre no Espírito. E quando nós percebemos que o Senhor nos dê a luz para perceber que estamos errados, vamos nos arrepender, e o Senhor está de braços abertos para nos aceitar de volta, né? Pedindo o sangue do Senhor, pedindo perdão a Ele. Então, irmãos, fazendo isso, nós vamos então, não vamos sofrer de jeito nenhum o dano da segunda morte. Isso aí é uma palavra de promessa para essa linha prateada novamente, quero dizer, que apesar de que essas igrejas, infelizmente, há pessoas que caíram na obra do nicolaísmo, caíram em outras coisas, né? A hierarquia, tudo, mas sempre há um grupo de irmãos que amam o Senhor, que são fiéis ao Senhor, e eles estão na igreja em Esmirna, por exemplo, o Senhor fala para eles, né? Ser fiel até a morte, né? Então, graças ao Senhor. E para estes que vão ser fiel até a morte, o Senhor vai lhe dar a coroa da vida. É a da vida, irmãos, não é outra coisa que a própria vida de Deus sendo suprida para nós. Então, vamos ser fiel, sim. Não vamos arredar o pé, não vamos trocar por nada, né? Nossa primogenitura. Vamos ser fiel ao Senhor até o fim, sim. Assim, não sofreremos o dano da segunda morte. Aí, chegando na igreja em Pérgamo, primeiro, a igreja em Pérgamo é uma igreja bastante complicada, porque tem doutrina de Balaão, que antes era doutrina de Balaão, né? Que o Balaão ele bolou uma estratégia, né? Uma estratégia, já que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, mas a ideia foi dele de atrair o povo de Israel a cometer adultério com moabitas, não é? Com um povo que o Senhor havia amaldiçoado, se unissem nesse aspecto. Isso corrompe demais a moral do povo de Deus. Então, esse é o ensinamento de Balaão, e também a doutrina dos nicolaítas, que na igreja em Éfeso apenas era obra, né? Era uma... Mas, com o tempo, essa prática virou um ensinamento, né? Por isso que aqui a doutrina dos nicolaítas já era uma coisa consolidada, uma coisa legalizada, já era aceito, uma coisa errada que já foi aceito. Novamente, quero dizer que nicolaíta é homens dominando homens, né? Então, na vida da igreja, não podemos ter esse tipo de prática, né? Longe de nós a corrupção, a prostituição, né? Espiritual, que seja, idolatria, longe de nós praticar uma idolatria, mas também não esse sistema de clérigo e laico, né? Então, não podemos ter uma classe hierarquizada, clero dominando sobre os laicos. Não, não, porque nós, na igreja, todos nós somos irmãos e irmãs, né? Mesmo os irmãos líderes, certo? Eles são como nossos parceiros, né? Nossos companheiros, vivem junto conosco. Ninguém é melhor do que ninguém, não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então, no versículo 16, tem uma coisa interessante. Antes da promessa para os vencedores, o Senhor disse: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa espada da minha boca é a palavra, sabiam? Então, vamos ver em Efésios,
Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 18, 19, né? Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Então Paulo falou assim: no abrir da minha boca. Então o que saiu da boca do Senhor? A espada. Então no abrir da boca do Paulo, o que saiu? Foi a palavra. Então a palavra é como espada. E no versículo 18 de Efésios 6, ele fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança por todos os santos, não é? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como o Senhor iria, então, ah, acabar com eles, né? Com a espada da minha boca, o Senhor falou isso é a palavra do Senhor. Então está muito claro que é a palavra do Senhor. E no versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, aqui é muito significativo que o Senhor chama os vencedores e lhe prometem na igreja Pérgamo que a igreja Pérgamo foi notabilizada por casamento entre a igreja e o Estado. Então, ali você percebe muitos erros foram cometidos ali, né? Por exemplo, o imperador, por exemplo, romano, na época, ele era o dono da igreja, né? Praticamente é isso. Ele que mandava na igreja, sendo que tinha até dúvida se ele era salvo ou não, e ao mesmo tempo ele era né, o servo-mor lá dos ídolos deles lá, então dos religião pagã. Então era coisa terrível. Então, mas por causa que o imperador declarou o cristianismo como religião do Estado, então você veja quanta corrupção entrou ali, né? Então, os que serviam a Deus, entre aspas, viraram funcionários públicos, né? Então, totalmente arcado pelo dinheiro público. Então, vai assim, cargos e posições, era uma disputa pelo poder, tão acirrada, tal. Então, a igreja, infelizmente, caiu numa situação tão terrível, tão trevosa, que o Senhor chama os vencedores. Irmãos, se nós estivéssemos vivendo assim na vida da igreja, sejamos estes que vamos ver agora. Ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido. Graças ao Senhor, né? Maná escondido. Lá, quando o povo estava no deserto, o povo de Israel no deserto, e o Senhor mandou maná. E maná era diário, todos os dias tinha maná. Eles de manhã recolhiam maná para seu sustento, né? Todo dia. Isso era comum, né? Era público, todos tinham acesso ao maná. Isso era muito comum, né? Mas aqui, irmãos, não era tão comum aqui, não era tão público. Aqui é maná escondido.
puxa vida, é uma coisa muito especial, né? O Senhor separou aquela porção para o vencedor. O Senhor escondeu, é uma coisa, você esconde aquilo que é precioso, tem valor. Eu tenho, às vezes, tenho mania de esconder coisas preciosas para mim e escondo tão bem que depois não encontro onde está. É tão bem escondido que não sei, depois vou procurar, não encontro, né? Demora a encontrar, né? Então, assim é o significado de maná escondido. Deus preparou para nós um maná especial para aquele que vencer. Meu irmão, minha irmã, vocês que estão me ouvindo aqui, não vale a pena, irmãos, receber da mão do Senhor um maná escondido, uma porção especial, especialmente o Senhor guardou para você. Olha só quanto amor do Senhor, né? Esse maná é totalmente escondido, meu, irmãos. Então, para você conseguir comer esse maná, você precisa entrar, né, no tabernáculo, né? Depois você tem que passar pelo lugar santo. Depois você tem que passar para o Santo dos Santos. E o véu, graças a Deus, já foi rasgado. Podemos ter acesso direto ao Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos nós temos acesso à Arca da Aliança. E onde está esse maná escondido? Está dentro da Arca da Aliança. Você vai lá, então abre a tampa do propiciatório e você consegue, então, ter acesso à Arca da Aliança. E lá dentro, cadê o maná escondido? O maná escondido está dentro de uma urna. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer nos dar ao vencedor. Irmãos, é uma porção muito especial para nós, né? O Senhor guardou com muito carinho esse maná escondido para todos aqueles que buscam o Senhor no Espírito, frequentemente o Santo dos Santos, que representa o nosso espírito. Então, esse maná está na nossa experiência íntima com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E não só isso, aqui fala da pedrinha branca. Lhe darei uma pedrinha branca. Primeiro, pedrinha branca, tá? Por que a cor branca? A cor branca simboliza justiça. Então, essa pedrinha branca, essa pedrinha já passou pela provação, né? Pela provação de fogo. Então, essa pedrinha já passou por várias provações, né? Tribulações e tal. Então, finalmente, ela se tornou branca, ela foi justificada. Então, ela se tornou a própria justiça, né? Isso que o Senhor quer trabalhar em nós, colocando-nos na vida da igreja com o objetivo de nos tornar justos, com atos justos dos santos, para nos tornar a própria justiça, né? Então, e a pedrinha? Essa pedrinha é a pedrinha lá que encontramos no rio, né? No rio temos as pedras chamadas seixo rolado, né? Então são pedras arredondadas, né? E como é que chegou a esse ponto de pedras arredondadas? Antes, muito tempo antes, era pedras brutas. E as pedras brutas, vocês sabem, conhecem as pedras brutas. Vem com várias arestas, vem com várias pontas que machucam, não é verdade? E então, Deus colocou essas pedras pontiagudas, né? Cheias de pontas juntas. Isso é nossa edificação da igreja. E aí um bate no outro, vem a água também, chuva, corrente de água, bate na pedra e tal. E assim, com o tempo é que vai se formando, né?
aquelas pontas vão sendo desgastadas, as arestas vão sendo polidas, entendeu? Então, fica então uma pedra arredondada. Irmãos, na vida da igreja, estamos sendo arredondados. Se chegarmos a esse ponto, não vamos machucar ninguém, porque nós não temos mais pontas, não temos mais arestas, não machucamos mais ninguém. Puxa, que maravilha, né? Na vida da igreja, ninguém se queixa de nada, está todo mundo feliz, está todo mundo em paz, está todo mundo desfrutando do Senhor, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos para edificação, e a pedrinha é para edificação, né? Quando o Senhor fala de pedra, é para edificação. Antes de sermos salvos, nós éramos o quê? Éramos barro. Barro é totalmente um homem natural, não é verdade? Só obra é barro, só a natureza é barro, não é verdade? Então nós éramos barro, o homem foi criado barro, como barro. Mas o Senhor nos transformou em pedras, e pedras servem para edificação. Deus quer edificação com pedras. E essas pedras têm que ser pedras com vida. Não é qualquer pedra. Você vai lá em 1 Pedro, né? Você pode ver lá que capítulo 2, né? Aquela, sem Cristo como a pedra angular, ele é aquela pedra que vive. Mas, na verdade, é pedra viva. Por que é pedra viva? Porque pedra que tem a vida de Deus. E depois ele disse que nós também, igualmente nós, como pedras que vivem, né, no plural. Então, nós somos pedras vivas. Por que vivas? Porque nós temos vida de Deus agora, para a edificação da igreja. Então, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha só, né? Esse nome novo. Então, o Senhor trabalha tanto em nós, tirando as arestas, tirando as pontas, nós, vai nos transformando, vai nos tornando, vai nos transformando, tornando outra pessoa, né? Outra identidade, né? Quando o Senhor nos transforma, as pessoas até ficam maravilhadas com o nosso viver, nosso antes e o depois, né? Então, antes nós éramos pecador, era aquilo, aquela pedra bruta, machucava todo mundo e tal, tal, tal. Agora, depois é outra coisa, né? Uma pedrinha branca, desgastada, humilde, manso, né? Tolerável, aberto, né? Então, todas as virtudes de Cristo se vê nisso. Então, por isso que parece que somos uma nova pedra, né? Realmente é. Então, o Senhor nos dá um novo nome. E aí, ele diz que esse novo nome ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, aquele que recebe o nome novo, só ele sabe o quanto que ele passou. As experiências que ele passou, irmãos, só ele e o Senhor sabe. Ó, Senhor, é muito, muito peculiar essa experiência. Uma experiência muito peculiar que nos transforma, que até muda o nosso nome para um nome novo. Ó, irmãos, eu quero ter essa experiência mais. Você não quer? Então, essa é a linha dos vencedores. Vale a pena a gente buscar o Senhor, né? Talvez a gente encontre vários sofrimentos, várias tribulações, mas vale a pena. Nós vamos ser chamados os vencedores. E para os vencedores, o Senhor dá uma coisa especial, não é verdade? Então, a quarta igreja aqui é a Tiatira, então, aqui nem se fala, né? Nós
vemos que em Tiatira surgiram várias doutrinas, ários, docetista, monasticismo, não sei o quê, várias coisas que o irmão Pedro colocou bastante nas suas mensagens, né? Então, irmãos, aqui na Tiatira, nós temos então uma mulher, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares a que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, irmãos, aqui existe um problema sério aqui na igreja de Tiatira. A prostituição, há assassinatos, né, que matam os profetas. Então, irmãos, e que a si mesmo se declara, profetiza, né, tal, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né. Então, eles até negavam a divindade de Cristo e negavam também a humanidade de Cristo. Então, João fala lá que são todos anticristos, né? Aqui, vamos ver, versículo 24, que, capítulo 2, 24, diz: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Então, irmãos, os demais de Tiatira, né, o Senhor disse, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, o que são os demais de Tiatira? Os demais de Tiatira são aqueles que não participaram da degradação, da corrupção da igreja de Tiatira em geral. Então, esses demais, irmãos, eu toco muito. Nós podemos ser esses demais, não é verdade? E outra carga não jogarei sobre eles. Então, somos essa parte de demais, somos os demais da igreja Tiatira. E o que chama a atenção no tempo da igreja Tiatira é um grupo de irmãos chamado os valdenses, né? Começou com Pedro Valdo e a comportagem começou com eles, né? Então, Pedro Valdo era um empresário muito rico e ele então tinha muitos vendedores e ele então tinha muito encargo pela palavra do Senhor, porque na época, por causa dessa diferença de nicolaísmo, ou seja, clero e laicado, então só o clero praticamente tinha acesso à Bíblia e o povo laico não tinha condições de ter acesso à palavra de Deus. Então você sabe, né? O povo sem palavra de Deus é povo sem visão, então corrompe. Então só tinha o clero tinha o acesso à Bíblia. Isso está errado, né? Isso é princípio de nicolaísmo. Então Pedro Valdo então quis levar a palavra de Deus ocultamente, porque na época era proibido divulgar a palavra de Deus abertamente, era perseguido, né? Então Pedro Valdo contratou alguns padres para traduzir primeiro a Bíblia para a língua francesa, porque ele era francês, né, para aquela região, e também contratou copistas para copiar a Bíblia em várias porções, né? Então aí em porções colocavam numa bolsa aqui pendurado no pescoço, por isso que eles chamam de coportor, porque cor é o pescoço, portar, né? Carregar é a bolsa. Então ali quando eles saíam
conversavam com seus clientes e tal, e quando alguém se manifestava interesse, então eles tiravam uma porção da palavra e dava para a pessoa. E assim eles estavam divulgando a palavra. Então é muito semelhante com nossos comportores de hoje, que eles têm isso, né? Essa frase, posso orar por você, inclusive você e eu também podemos, no nosso dia a dia, fazer isso, né? E tem muitos irmãos e irmãs que não são comportores que estão fazendo isso. Vamos nos juntar a esse grupo, né? Que é, posso orar por você? Né? E depois apresentar uma literatura, tal, e sempre as pessoas recebem a gente muito bem quando nós oramos por ela. Elas se sentem agradecidas, elas se sentem melhor, né? E elas nos agradecem pelas orações que fazemos. Ganhamos simpatia das pessoas, né? Entretanto, esse Pedro valdenses foram muito perseguidos pelo Papa da época, né? Então, a época que surgiu a Inquisição para matar os crentes, né? Para matar principalmente esse grupo dos valdenses. Mas aqui o Senhor disse ao vencedor, versículo 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, Senhor, isso nos leva a Salmos capítulo 2. Vamos lá ver Salmos capítulo 2. Salmo capítulo 2, 3, né? Diz, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, né? E proclamarei o decreto. E aqui ele disse, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, aqui era uma promessa que Deus Pai deu ao Deus Filho, que lhe daria as nações por herança, né? Daria as ele iria herdar as nações. E aqui, ao vencedor, né? Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e o filho confere essa autoridade para o vencedor. E dá isso para o vencedor. Então, aqui, o vencedor foi-lhe dado a autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Então, o oleiro tem total autoridade e poder sobre o barro. Né? Barro não pode reclamar nada e também não tem condições de fazer nada. O oleiro que faz as coisas. E assim disse. E outra coisa, aqui o verbo reger, no original, significa apacentar. Então, como um pastor que apacenta as ovelhas. Então, você olha que maravilha, né, irmãos? Que nosso Senhor, a maneira de ele dominar as nações é apacentando os povos. Vamos, então, apacentar os povos, cuidar das pessoas, na verdade, com rede de cuidado também, não é? E depois, irmãos, no versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Puxa, o Senhor vai dar para o vencedor a estrela da manhã.
Você sabe quando que aparece a estrela da manhã? É muito de madrugada. Então você tem que estar vigilante para você, se você quiser ver a estrela da manhã. Na treva mais intensa, quando você acha que é noite de verdade, aí de repente aparece a estrela da manhã. Mas, irmãos, em 1 Tessalonicenses 5:5, nos adverte de que nós somos do dia, não somos da noite, não somos aqueles que dormem à noite. Isso significa que devemos estar vigilantes, né? Sempre. E assim, para esses que estão vigilantes, o Senhor, apesar de que vem como o dia do Senhor vem como ladrão, não seremos surpreendidos, né? Porque isso se refere à vinda secreta do Senhor. Ele virá como ladrão. Então, é bom estarmos vigiando como estrela da manhã, isso para vermos a estrela da manhã. E outra coisa que queria compartilhar com os irmãos, essa vinda secreta do Senhor acontece, né, na aurora, entre a aurora astronômica e a aurora naval. Então, mas quando chega a amanhecer, o sol já começa a despontar, aí não adianta mais, aí já é o julgamento de Cristo, porque sol da justiça representa o nosso Cristo. Então, você tem que estar acordado, vigilante entre essas duas auroras que eu falei, a aurora astronômica e a aurora naval, né? Então, nesse período, você tem que estar muito despertado, tem que estar muito acordado, porque é o momento que o Senhor vem e ele não avisa ninguém. E aí você vai conseguir vê-lo como estrela da manhã. Não é maravilhoso? Vamos então vigiar, irmãos. Na vida da igreja, podemos ajudar-nos uns aos outros, consolar-nos uns aos outros, né? E estimularmos uns aos outros a boas obras, que é a pregação do evangelho, incentivar uns aos outros, encorajar, apacentar, cuidar, não é verdade? Isso é a linha dos vencedores. Então, minha proposta era falar dessa linha prateada que atravessou geração tras geração, épocas de tempo e tempos, e chegou até nossos dias. E nós sabemos que hoje também não é diferente, e vivemos um mundo de cristandade, não é verdade? Que é uma mistura tremenda, coisas de Cristo junto com a coisa do mundo, uma mistureira danada, mas nós precisamos ser fiéis, puros de coração, né? Até a morte. Aí o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Muito obrigado, meus irmãos. Jesus é o Senhor.